Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Está muito fraco para uma igreja tão cheia. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Só os que estão felizes, olha para alguém do teu lado, dê um sorriso para ele. Eu acho que você nem sorriu para essa pessoa. É tão triste isso. Dá um sorriso e fala: a paz do Senhor, irmão. Tem gente que se esquece até de cumprimentar o irmão quando entra na igreja, né? É uma alegria muito grande estar entre vocês, o corpo de Cristo. É uma alegria poder compartilhar com todos a doce, santa e poderosa palavra do nosso Senhor. Muito grato ao Espírito Santo por ter me trazido aqui. Comigo também está a minha maravilhosa profetisa esposa. Irmão, eu saí dando aula ontem. Quando eu saí da aula, eu fui direto assistir ao vivo ela pregar. E pregou muito, né? Vai ser difícil superar aqui. Foi uma bênção. Também conosco está minha filha Radassa. Já está ali a minha filhinha. Ninguém conhecia, né? Está ali a nossa filhinha também. E outra criança que também está chegando, está no forninho. Já está ali. Deus é fiel. Também está o pai dela, meu sogro. Obrigado por ter vindo. Também está o meu pai, Samuel, pastor. Minha mãe. Está a minha irmã Késia, os filhos dela. E amigos meus aqui. O Fernando está aqui. Veio, até esqueci o nome da cidade. Só sei que fica quase 1000 quilômetros daqui. O homem está aqui, ó, para assistir a mensagem. Olha que tremendo. Também a Vanessa e o Robson, que muito tempo que eu não os via, e fico feliz de vê-los aqui. E aos demais que são amigos meus, que estão aqui, como a Ju, como o varão do coração, né? Deus abençoe Mateus, a Isa, Deus abençoe vocês. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Os que têm glória a Deus na boca, está liberado. Credo, de novo, os que têm glória a Deus na boca, está liberado. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 13, e nós iremos ler até o versículo 16. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 13. Os que encontraram dizem amém. O texto diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, com que será salgado? Para que nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candeeiro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu vou ler novamente esse texto. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Pegue na mão de um crente ligado aí do teu lado e diga assim: você foi chamado. Diga mais forte, diga: você foi chamado para revelar Jesus aos homens. Tome o teu assento. Se você tiver glória a Deus na boca, dá glória a Deus. Se você tiver aleluia também, dá aleluia. É muito bom estar entre os filhos de Deus. Queridos, hoje eu quero pregar com base no tema de vocês, que foi escolhido. Já quero aqui parabenizar os jovens da casa, os líderes. Deus abençoe vocês. Está magnífico o trabalho. E hoje eu quero pregar com base no tema, e quero também pregar com base naquilo que a minha esposa iniciou ontem. Eu ouvi a ministração dela e eu gostaria de dar parte 2 aqui.
dar continuidade daquilo que Deus já iniciou no dia de ontem. Então vocês irão ver uma única mensagem, não são duas. É uma única mensagem, assim como eu e ela é uma só carne. Amém. Vamos lá, queridos. O texto que vocês leram comigo foi o texto que vocês escolheram para ser tema de vocês. Embora o alvo, o foco, foi apenas o texto em que Jesus falava para que os súditos do reino fossem luz do mundo. É óbvio que antes de Jesus citar estas palavras, ele trouxe todo um enredo, todo um ensino por detrás destas palavras que a gente gosta de ouvir. A gente gosta de ler esse texto, gosta de ouvir também outras pessoas pregando sobre sermos a luz do mundo. A pergunta é: o que é ser luz do mundo? A minha esposa ontem disse: ser luz do mundo é ser resposta de Deus para o mundo. A pergunta que eu vou fazer é aprofundar um pouco o seu raciocínio com base naquilo que ele disse. O que é ser luz do mundo? O que é ser sal da terra? Não dá para entender o que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo sem primeiro avaliar ou analisar as palavras que Jesus vem falando em todo o capítulo 5. No capítulo 5, Jesus está em cima de uma montanha e ele está pregando. Nesta montanha, ele vai ensinar 58 doutrinas. Quantas doutrinas? Irmão, fala com vontade. Quantas doutrinas? Ele vai ensinar todas estas doutrinas em 18. Alô? Vamos lá. Ele está ensinando mais de 50 doutrinas em 18 versículos, em 3 capítulos. Nós temos o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, que são os 3 capítulos onde Jesus está ensinando em cima de uma montanha. Antes dele falar sobre o sal da terra e a luz do mundo, ele começa falando sobre as obras de justiça. As obras que os súditos do reino precisam ter para herdar o reino de Deus. Não são todos que vão herdar o reino de Deus. Ele acaba trazendo para nós, nesses 3 capítulos, todos os requisitos que os filhos de Deus precisam ter como obras que os qualifique para o reino de Deus. Após ele falar sobre as primeiras doutrinas, ele vai falar sobre o sal da terra e depois sobre a luz do mundo. Primeiro, ele fala sobre o sal da terra, dando a entender que os santos de Deus e os filhos de Deus são considerados sal, não por ser tempero. Algumas pessoas já inclusive interpretaram o texto dizendo que somos considerados sal da terra porque somos o tempero da terra. Na verdade não somos o tempero, porque se tempero fôssemos, não seríamos odiados. E Jesus disse: vós sereis odiados por causa do meu nome. Se realmente fôssemos o tempero da terra, os cristãos não seriam rechaçados em alguns países do mundo. Se fôssemos o tempero do mundo, nós não seríamos esculhambados em alguns países comunistas. As cabeças de crente não iriam rolar pelo chão. Mas como o mundo odeia Jesus e odeia os seus princípios e os seus valores, então quando Jesus falou sobre sal, com certeza ele não se referiu a tempero. Ao falar de sal, ele estava se referindo à capacidade que o sal tem por natureza, que é um elemento que mata e elimina os germes da corrupção. Ele está dizendo que enquanto formos sal da terra, não seríamos contaminados. E aonde quer que fôssemos posto ou plantado, iríamos conservar aquele lugar para que a corrupção não governasse aquele ambiente. Pegue na mão de alguém do teu lado e diga assim: aonde você estiver,
Se você não fala direito, irmão, não tem o porquê você estar aqui. Repete para essa pessoa e diga: onde você estiver, você vai mudar os ambientes. Diga mais uma vez: aonde você estiver, você vai mudar os ambientes. Ser sal da terra é, por natureza, ter a capacidade de eliminar todos os germes da corrupção, eliminar todo tipo de corruptibilidade no meio de nós. A igreja não foi chamada para se parecer, a igreja foi chamada para representar a Deus, não se parecer com o mundo. E quando falamos de sal, falamos de natureza. Primeiro ele cita o sal. Falando sobre o sal ainda, ele diz inclusive que o sal tem a capacidade de preservar. Enquanto estivermos na terra, nós iremos preservar muitas coisas do reino de Deus. Eu afirmo a vocês que nem o anticristo se manifestará antes que a igreja seja arrebatada, porque até isso a igreja preserva. Enquanto a igreja estiver na terra, estaremos preservando coisas que nem o diabo tem o poder de arrancar. Mas algo chamou minha atenção, foi quando Jesus chamou o sal de insípido. E quando o sal for insípido, ele não serve para mais nada. O que é um sal insípido? Um sal que perdeu o sabor. Ele diz o seguinte, ele fala no versículo 13 sobre o sal insípido. Nesse texto, ele está referindo-se ao povo de Deus quando se torna insípido. Isto é, significa que perdeu a função de salgar. Ou seja, tornou-se o mesmo que as pessoas terrenas e indiferente dos incrédulos. Quando é que o crente se torna insípido? Quando ele se parece demais com quem não anda com Deus. Quando ele se parece demais com quem não conhece Jesus. Quando ele se parece demais com quem não experimentou a graça. E quando a igreja começa a se parecer, é porque o seu sal já não pode preservar. Em outras palavras, eu estou dizendo que quando nos parecemos com o mundo, perdemos a nossa relevância. Não conseguimos mais trazer Jesus para os olhos de quem nos vê, para o ouvido de quem nos ouve. Não conseguimos mais ser exemplo para as pessoas, porque se tornamos iguais a todos desta terra, então não temos mais uma diferença, somos iguais, portanto tornamos inúteis. E esse é um tempo em que a igreja do Brasil está perdendo o seu sal. Você está aqui para ouvir a palavra, diz amém. Amém. A igreja começou a perder o seu sal, porque a gente está começando a não acreditar que se continuarmos nos mesmos valores, que se continuarmos nas mesmas pregações, que se continuarmos com os mesmos princípios, logo logo não teremos mais membro na igreja. Então a gente vai adotando métodos que não são da palavra e começamos a adotar coisas que não são do nosso meio, apenas para atrair as massas e as multidões. E eu vou repetir mais uma vez: se o Espírito Santo na igreja não for suficiente para trazer pecadores à cruz, nenhum outro método será suficiente. Eu vou repetir mais uma vez: se o Espírito Santo não for suficiente para levar pecadores ao arrependimento quanto a seu pecado e ao juízo, então nada mais será suficiente para levar homens à cruz. Nada mais. Não será a forma como eu falo, não será a PNL, não será o modo como eu expresso, não será a dotagem dos métodos mundanos. É o Espírito Santo que está faltando. A gente parou de se importar com aquilo que é importante, e eu lhes digo: nenhum outro método é capaz de substituir o poder do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo é suficiente para fazer isso. Com o tempo a gente começou a perder algumas essências, e uma delas foi o sal.
Agora tem uma parte interessante, ele disse assim: quando o sal for insípido, ele será lançado fora. Fala comigo, quando o sal for insípido, ele será lançado fora. O que ele está dizendo? Quando o crente for irrelevante, quando o crente for inútil, quando a única coisa que o crente sabe fazer é carregar uma Bíblia, vestir um terno, ir para a igreja, voltar da igreja, dar glória a Deus e aleluia, ele já revelou sua inutilidade, e por causa disso será lançado fora. Fora de onde? Fora do reino, porque a única coisa que ele sabe fazer é vir à igreja, aquecer banco, levantar a mão, dar um glória a Deus, voltar para casa e continuar a vida fútil como ele tem levado. Para Deus isso não é relevante, não é relevante apenas vir à igreja, porque aqui você não vem para adorar de verdade, aqui você vem para edificar a fé e para adorar a Deus no estilo de vida quando sai da porta para fora. Se a sua vida não é relevante lá fora, com certeza serás excluído do reino de Deus, porque para estar no reino de Deus é necessário que sejamos por natureza uma extensão de quem Jesus é, e representantes legais. Quem olhar para nós precisa ver o reflexo da pessoa poderosa e bendita de Jesus Cristo. Eu preciso que você pegue na mão de alguém do teu lado e diga para ela: seja uma expressão exata de quem Jesus é fora deste lugar. Diga para essa pessoa, e eu quero profetizar na tua vida: a graça de Deus vai descer sobre ti esta noite e vai te habilitar para representá-lo fora desta casa, porque o Senhor vai se revelar ao mundo através de você. Segundo, será pisado pelos homens. Olha para cá para você entender. Quando o sal for insípido, ele será jogado fora. E por último, ele será pisado pelos homens. Por qual motivo? Ser pisado é o mesmo que ser tratado como inútil, ser reconhecido como inútil. Então eu preciso ter uma natureza. Fala comigo, natureza de sal. Aí por último Jesus diz: e vós também sois a luz do mundo. O que é ser luz do mundo? É ser um farol no meio da escuridão, apontando para quem não vê absolutamente nada o caminho que deve trilhar. É ser a seta que aponta o caminho. Ser a luz do mundo é ser a lâmpada que resplandece em meio à escuridão da malignidade que opera neste mundo. Agora vem um ponto interessante. Pergunte qual bem forte. Não, pergunte qual bem forte. Jesus disse que esta luz representa as nossas obras. No último versículo 16, ele disse que temos de apresentar esse Cristo através de nossas obras que resplandece. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que o sal é a natureza, mas a lâmpada é a conduta. Vou repetir de novo. O sal é a natureza que me governa a partir do interior. A luz é a conduta, que é um resultado da natureza gerada dentro de nós. Eu vou repetir de outra forma: se a sua conduta não diz ou não faz jus aquilo que você pronuncia com a boca, a gente tem sérios problemas e dúvidas se realmente você nasceu de novo. Porque todo crente que nasceu de novo tem uma conduta que revela isso. Pastor, eu não sou salvo pelas obras, e eu concordo com isso, como está em Efésios capítulo 2 e versículo 9. Mas todo aquele que é salvo revela que é salvo quando a sua conduta comprova isso. As minhas obras atestam a minha fé, a minha conduta comprova que a quem pertenço, de quem eu sou, de que reino eu sou, que luz que me governa. O que faço revela a quem eu pertenço. Ser luz aqui é ter um comportamento que ilumina. Aí Jesus disse assim: e é importante que a luz não fique escondida embaixo do alqueire. Olha para cá, meu irmão. A luz não pode estar embaixo do alqueire. Fala bem forte comigo. A luz não pode estar escondida embaixo do alqueire.
Por que Jesus disse isso? Primeiro ponto, ele fala sobre o sal, que nada mais é, meu amigo Jonas, do que uma natureza gerada em meu interior, que preserva os valores e os princípios do meu Senhor. Depois que eu tenho essa preservação no meu interior, agora eu tenho uma conduta que é nominada como luz. Aí olha o que Jesus diz: e sendo nós esta luz, não poderemos estar escondidos embaixo do alqueire. A pergunta é: por que Jesus disse que a luz não pode estar escondida embaixo do alqueire? E a resposta é simples: por que a luz não pode estar debaixo do alqueire? Porque alqueire é um instrumento usado para medir grãos. Vou repetir: alqueire é um instrumento usado para medir grãos. Fala comigo: medir grãos. São duas palavras. A palavra medir remete-nos à matemática, e grãos remete-nos a alimento. Matemática e alimento. O que pode ser isso? Alguém que vive em prol das suas necessidades. Irmão, isso aqui é uma chavinha. Se não virar, não vai dar certo. Não vai dar. Vamos de novo então. O que é o alqueire? Um instrumento que mede, que conta, que contabiliza grãos. Pastor, por que eu não posso estar debaixo do alqueire? Porque quem nasceu de novo não vive em prol de necessidades. No mesmo capítulo, quando passa o capítulo 5 e entra o capítulo 6, o Senhor começa a falar sobre aqueles que vivem preocupados com a vida. Aí ele diz assim, foi a mensagem que a minha esposa citou ontem, a parte da mensagem, onde ele disse assim: vocês não viram como eu visto as flores dos campos? Vocês não viram como os lírios são bem mais vestidos que Salomão? Vocês viram os passarinhos que eu alimento e eles nem plantam para comer? Se eu cuido dos lírios, se eu cuido das flores e se eu cuido dos pássaros, quem dirá de vocês que são filhos? Por que será que Jesus falou uma coisa dessa? Ainda no versículo 23, ele trouxe uma revelação extraordinária. Versículo 33 do capítulo 6, ele trouxe uma revelação extraordinária. Ele disse assim: portanto buscai primeiro o reino. Não, eu quero que você seja forte. Mais uma vez: portanto buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Sabe o que é buscar o reino de Deus? É buscar a vontade de Deus. E quando ele diz busque a sua justiça, ele está dizendo: e depois de encontrar a vontade, pratique as obras que a vontade de Deus revelou quais são. Está suave ainda, vamos de novo, né? Primeiro ele disse: busque o... Fala, crente, misericórdia. Vamos lá, busque primeiro o reino. O que é buscar o reino? Buscar a vontade de Deus. Olha a oração do Pai Nosso que ele começa a tecer no capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos... santificado seja o vosso... venha a nós o vosso... seja feita a tua... Buscar o reino é extrair a vontade de Deus. Eu vou falar de outra forma para você entender. Pastor, eu tenho que buscar a vontade de Deus em que aspecto? Em todo aspecto, em todo ângulo da sua vida. Se você não anda segundo a vontade de Deus, você também não pode operar no poder do reino. A autoridade, os milagres e a graça do reino não pode lhe alcançar, porque o... Vigia, microfone. O reino só pode cooperar com aqueles que andam debaixo da vontade de Deus. A minha esposa citou uma coisa extraordinária ontem. Ela disse assim: o número 12 representa o governo. Quem estava no governo da menina? O pai dela. Quem estava no governo da mulher? A mulher. Agora eu pergunto: quem é que está no governo da sua vida? Porque quando a menina tem alguém que está governando sua vida, o máximo que ela recebe é um testemunho. Quando a mulher está no governo de si mesma, o máximo que ela consegue é um milagre. Mas quando um crente tem Deus no governo da sua vida, o máximo que ele vai conseguir é o reino de Deus.
Quando os homens se governam, o máximo que eles conseguem é aquilo que eles conseguem imaginar. Mas quando alguém anda debaixo da vontade de Deus, aí eu declaro que está escrito em Romanos capítulo 12, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem anda debaixo da vontade de Deus experimenta a boa, agradável e a perfeita. Fala comigo, a boa, agradável e a perfeita. São 3 níveis de vontade. E quanto mais você progride no relacionamento com Deus, mais você experimenta. Porque até o que você recebe de Deus é progressivo. Você só recebe mais na medida que você intensifica seu relacionamento. Posso parar aqui ou continua? Para ou continua? Ele disse: aqueles que são luz do mundo não podem ser colocados embaixo do alqueire. Não entendi. Quem vive a vontade de Deus e debaixo do poder do reino de Deus, jamais viverá por necessidade. Você está entendendo o que eu estou pregando? Alguém está gostando do que Deus está falando? Então deixa eu lhe explicar de outra forma para que você entenda. O que Jesus está dizendo é: quando você vive atrás de respostas para as suas necessidades, esta é a prova cabal que você não conhece a vontade de Deus. Como é que eu consigo identificar alguém que vive apenas em prol de suas necessidades? É alguém que vive trabalhando para ter dinheiro. É alguém que vive projetando a própria vida para ver se ele avança. E geralmente pessoas que não resolveram problemas do passado ficam tentando provar a si mesmas e a qualquer outra pessoa que a rodeie que ela pode chegar em algum lugar. Aí ela quer empreender, ela quer chegar mais rápido, ela quer ficar rica, mas não é porque há um propósito por detrás daquilo, é apenas uma tara e uma carência para provar que ele também é alguém. Quem vive assim, vive atrás de necessidades. Ele tem dificuldade até de ofertar. Quer conhecer? Pessoas que têm dificuldade de ofertar e dizimar são pessoas que querem viver apenas de necessidades. Por isso o máximo que elas vão conseguir é dinheiro. Fala comigo, o máximo que quem vive por necessidade consegue é dinheiro. Mas aquele que tem apenas dinheiro é o mais miserável dentre os homens. E quem vive debaixo da vontade de Deus prosperará. Pastor, o que é prosperidade? Prosperidade não é dinheiro na conta, até pode envolver, mas não é apenas dinheiro na conta. Prosperidade é shalom, prosperidade é bem-estar, é abundância de vida, é família construída, é filhos no altar. Prosperidade é uma vida sem dores. Prosperidade é uma vida sem trauma, o trauma que não te governa, as feridas que não te governam, elas que não te têm. Prosperidade é você ser livre dos rótulos, mas totalmente cheio da vontade de Deus. Você não vive de necessidades, você é a resposta delas. Vou falar mais uma vez. Pessoas que vivem debaixo da vontade de Deus, eles não vivem de necessidades ou pelas necessidades. Eles se tornam a resposta da necessidade. Aí eu faço jus à pregação de ontem. O que é ser luz do mundo? Ser luz do mundo é simplesmente ser a resposta que o mundo precisa. Como é que eu posso ser a resposta que o mundo precisa se eu estou vivendo igualzinho a eles? Diga comigo bem forte: o mundo vive preocupado em conseguir superar. Irmão, melhor é isso. Fala comigo, o mundo vive preocupado em superar a eles mesmos. Então veja bem, o mundo vive pelas necessidades. Eles vivem preocupados com amanhã. Por isso que toda pessoa no mundo, bem resolvida financeiramente, ainda assim tem medo do amanhã. Tem sempre algum remedinho na cabeceira da cama do lado, um remedinho controlado, um remedinho para conseguir dormir,
Um remedinho para conseguir resolver o problema do amanhã. Agora eu vou lançar a palavra e só pega quem quiser. Será que Deus te chamou para dormir à base de remédio controlado? Eu vou repetir. Será que Deus te colocou nesse mundo para conseguir dormir só quando tomar um remédio forte? Ou Deus te chamou para deitar naquele travesseiro e, como diz Salmos, dormir o sono do justo? Eu entendo que somos a resposta do mundo, mas enquanto você continuar vivendo como vive, você não é resposta para ninguém, e quem dirá do mundo? Primeiro ponto que eu quero abordar, e aqui eu começo a pregar e eu prometo que logo termino. Amém? Primeira coisa que eu quero pontuar com todos vocês: o que o mundo não tem que nos torna a resposta deles por ter. Mais uma vez, o que o mundo não tem que faz de nós a resposta deles por ter alguma coisa diferente. Aí você vai dizer: eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, faz parte da equação. Mas o que você tem que torna você a resposta do mundo é a imagem de Deus. Olhe para alguém do tela e fala assim: a imagem de Deus te torna a resposta do mundo. Irmão, só para eu beber água, enquanto eu bebo água, dá glória no teu lugar. Você não está representando, dá glória no teu lugar. Escute isso. O que é a imagem de Deus? E aqui eu vou tecer algo a você e vai ser impactante. Primeiro ponto sobre isso. A pergunta que eu faço a você é: o que é o Evangelho? Alguém já te explicou o que é o Evangelho, jovem? Os jovens aqui amam a Bíblia? Gostam de Bíblia? Gosta mesmo? O Espírito Santo está aqui, mentiu, cuidado. Você sabe o conselho Canani e Safira, né? Não vou nem falar, senão vocês saem correndo daqui. Escute isso aqui. Só escuta esse segredo. O que é o Evangelho? A maioria dos pensadores bíblicos darão respostas para o que seja o Evangelho. Alguns dirão: o Evangelho é a própria pessoa de Jesus. Outros dirão: o Evangelho nada mais é do que a dispensação da graça. E outros irão dizer: Evangelho é uma boa notícia. E eu fico com a terceira: Evangelho é uma boa notícia. Outra pergunta que eu levanto em cima desta pergunta: se o Evangelho é uma boa notícia, que boa notícia é essa? A boa notícia que o Evangelho traz nada mais é do que redenção. E é exatamente isso que Jesus veio trazer: redenção. Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, está escrito que Paulo denominou Jesus como o último Adão. Qual foi o motivo pelo qual Paulo chamou Jesus de último Adão? Ele chamou Jesus de último Adão, remetendo-nos o pensamento de que estamos sendo devolvidos ao princípio de um lugar, de uma atmosfera e de um poder que nunca deveríamos ter abandonado. O que é o Evangelho? A notícia da redenção. A palavra redenção no grego significa devolução, restituição, trazer de volta. O que é o Evangelho? Evangelho não é nada novo. O Evangelho é uma volta, é um retrocesso a um lugar de onde você nunca deveria ter saído. O que é o Evangelho? É o homem que saiu de Deus. Ele saiu oriundo de Deus, decidiu no meio do caminho se desconectar de Deus. E Evangelho é Jesus trazendo o homem de volta para a sua origem, para dentro de Deus. Imagem de Deus citada em Gênesis 1:26. Façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre peixes do mar, aves do céu, animais na terra e sobre toda a terra. Assim disse Deus sobre a criação do homem. Duas coisas ele citou sobre o homem. Primeiro ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa. O que é imagem?
Imagem nada mais é do que expressividade, é uma expressão de Deus, é Deus definindo quem o homem é. O homem é imagem de Deus, é identidade. O homem foi criado para ser uma extensão de Deus. Eu estou sentindo muita presença dele e eu preciso declarar algo na sua vida. O homem foi criado para ser uma extensão de Deus. Pastor, isso não tem nada a ver. Estou orando há 2 anos e não tem nada a ver porque meu marido ainda não se converteu. Meu marido tem promessa, Deus falou que ia salvar ele, e você está me dizendo que o homem é a expressão de Deus? Meu marido não parece, meu filho drogado não parece, minha filha que fugiu de casa também não parece. Eu vou declarar na tua vida uma única vez. Se você achar que esta palavra merece um glória a Deus, então brada aí. Eu estou dizendo que, querendo o diabo ou não, o teu marido vai se tornar uma extensão de quem Deus é, o teu filho vai se tornar uma extensão de quem Deus é, a tua esposa vai se tornar uma extensão de quem Deus é, e todos aqueles que você ama se tornarão uma extensão de quem Deus é. Deus os tornará representantes da sua palavra. Escute isso. Expressão é identidade. Grita bem forte: identidade. A expressão é a definição de quem sou, é a definição de quem você é. Segundo, ele disse: façamos o homem a nossa semelhança. E semelhanças são características divididas, compartilhadas com o ser. Agora Deus está colocando atributos, características compartilháveis dentro de nós. Amor, justiça, santidade. Ele está compartilhando conosco, e através deles Ele está declarando: você vai me representar a partir de agora. Está vendo? Só aqui deu glória a Deus. O que você está fazendo aí, meu irmão? De novo. Agora, além de ter identidade, você vai me representar. Diga forte: eu vou representar a Deus. Não, diga muito forte: eu vou representar a Deus. Só tem um problema: o diabo sabe muito bem o que Deus quis fazer. Então o diabo interviu no meio da história, no capítulo 3 do livro de Gênesis. E ele prometeu a si mesmo que tornaria a imagem de Deus e distorceria esta imagem no homem e o transformaria em uma imagem maligna, exata de quem o diabo é. Porque esta seria a vingança mais exata que o diabo teria sobre Deus. Quem é o diabo? Aquele que esteve um dia diante da presença de Deus e foi destituído do seu lugar, foi colocado para fora porque não obedeceu a Deus, enquanto no seu interior foi encontrado iniquidade. Então ele jurou que iria se vingar de Deus, mas ele não pode bater de frente com Deus, porque não é páreo para o poder de Deus. Eu tenho que declarar mais uma vez isso na sua vida: Deus não tem inimigos. Repito pela segunda vez: Deus não tem inimigos. Pastor, quem o diabo é? Diabo é cão na coleira de Deus. É Deus que está acorrentando, porque nem o diabo é inimigo páreo para Deus. Deus não tem inimigo. Eu vou declarar isso na sua vida: se Deus não tem inimigo, o que é esta enfermidade para ele colocar a sua mão? O que é esse problema dentro da sua casa para que Deus entre para revolucionar? Não é nada. Se ele não tem inimigo, ele vai entrar para provar que não tem inimigo páreo para ele. Eu vou adulterar o ser que o homem é. E o maior êxito do diabo foi transformar um homem, a imagem de Deus, na imagem de quem o diabo é. Um ser que vive para representar a Deus e agora, sem perceber, representa o diabo. E ao invés de proteger, que foi pelo justo motivo pelo qual foi criado, ele agora está destruindo tudo que toca. Está aqui? Está aqui? Está comigo, amém? Escute isso. Então o homem, depois da queda, se tornou vazio.
Vazio de quê? Identidade. Não sabe quem é. Por causa do vazio, ficou sem forma. E isso só foi possível porque agora o homem está em trevas de entendimento. Enquanto o homem não entende o evangelho, ele fica vazio de identidade, não sabendo quem é. E qualquer pessoa que não sabe quem é formada a partir do que é externo a ele. Você não entendeu? Eu estou dizendo que da mesma forma que o mundo ou que o planeta Terra era antes de Deus formar, assim era você. Em Gênesis capítulo 1 versículo 3 está escrito assim: e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Repete comigo: e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esta era a sua condição. Como assim? Esta era a tua condição, de forma inversa. A terra era sem forma, vazia e em trevas. Você era em trevas, vazio e sem forma. De novo, você era em trevas porque não tinha conhecimento de Deus. Não tendo conhecimento de Deus, não podia extrair dele a imagem. Então você era vazio de quê? Imagem de Deus. Por ser vazio de imagem, você também era sem forma, porque você não tinha propósito do lado de fora. Qualquer pessoa que não sabe quem é, não sabe para onde vai. Qualquer pessoa que não sabe quem é, também não sabe o que fazer. Esta era a tua condição, diga bem forte: esta era a minha condição. Só que a esperança do versículo 2 é o último texto. As últimas palavras, está escrito assim, ó: mas o Espírito do Senhor... Eu vou repetir, e só crente pentecostal vai entender o que está saindo desse altar. Mais uma vez: mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A primeira carta de Pedro diz que a terra estava dentro de águas. A terra estava dentro de águas. E o Espírito Santo começou a pairar por cima das águas. Aqui eu tenho duas aplicações para fazer, e a primeira já é violenta e é para dar glória a Deus. A primeira é: quem é o doido que investe em coisa quebrada, vazia, em trevas, sem forma, desinteressante? Quem é que investe em trapos? Quem é que investe em quem ninguém investiria? Eu tenho certeza que antes de você conhecer a Jesus, ninguém dava nada para você. Você estava num lamaçal de pecado, e como está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, estava lá, estava envolvido com tudo que era sujo, estava no meio do esterco, e todo mundo que te olhava dizia: que desinteressante, que coisa desagradável de olhar, que coisa desagradável de acompanhar. Você não era exemplo para ninguém, não era exemplo para a tua família, talvez não era exemplo para sua esposa, sim, mas a palavra que eu tenho para liberar é que o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo ainda assim estava pairando por cima de você. Enquanto a mãe dizia: não tem jeito, o Espírito Santo por cima falava: estou trabalhando aqui em cima, tem jeito sim. Enquanto a mãe dizia: o filho acabou de sair de casa e se afundou no crack, na maconha, na cocaína, e ele não quer mais voltar, já está mendigando na rua, já não tem jeito mais, eu vou parar de ir para o ciclo de oração e não vou mais apresentar o nome dele. Aí o Espírito Santo pairando por sobre as águas, ele dizia: ainda tem jeito sim, eu estou trabalhando aqui em cima, já já você vai ver aquele menino com Bíblia na mão, batizado com meu Espírito, profetizando naquele altar. A palavra que eu libero é que o Espírito Santo está dizendo: tem jeito, tem jeito. E se eu fosse você, eu quebrava esse protocolo e levantava a mão, porque ainda tem jeito para filho, tem jeito para esposa, tem jeito para marido, tem jeito para sua casa.
Alabadacide, alavanchoplacia. Tem jeito, tem jeito, porque o Espírito paira por sobre as águas. E sabe o que eu acho interessante, meu amigo Fernando, pastorzão? Sabe o que eu acho interessante? É isso aqui, ó. Pairar por sobre as águas dá a ideia de que o Espírito Santo está fertilizando um útero. Pelo amor de Deus, se eles não pegar, só vocês pegam aqui. Até o final dessa mensagem, quero que vocês dêem um salto dessa cadeira. A ideia que nos dá é que o Espírito Santo está por cima de um útero, porque a terra estava dentro das águas, como uma criança fica dentro de um ventre e dentro de uma bolsa d'água. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo que ainda, neste momento, é desinteressante, mas o Espírito Santo está iluminando, enchendo e dando forma. E quando terminar... Não, você não está merecendo. Você não está merecendo. Eu vou repetir de outra forma. Por enquanto é desinteressante, mas espere o Espírito Santo concluir a sua obra, porque ele não concluiu a sua obra. Espere ele concluir a sua obra, que você vai olhar e vai dizer: se não for Deus, eu não sei o que é. Porque esse homem estava na rua até anteontem, essa mulher não tinha jeito até semana passada, mas aquilo que o Espírito começou, ele não vai parar até terminar. Bate na mão de pelo menos duas pessoas e diga: ainda tem jeito, o Espírito Santo está pairando. Só que mandar. Fala de novo. Bate na mão de duas pessoas e diga: ainda tem jeito, o Espírito Santo está pairando. O pairar de Deus já chegou na tua casa, ele está pairando, ainda tem jeito. Agora escute essa parte. A palavra pairar no hebraico é merareft. Merareft significa, não tem um significado claro para o português quando é transliterado, mas a ideia que o hebraísmo nos dá é que o Espírito Santo poeticamente parece uma galinha chocando um ovo e aquecendo um pintainho dentro do ovo. Meu Deus do céu, o que é isso? É como se ele estivesse chocando a terra, preparando ela para ter forma e para ter produtividade própria. Porque enquanto Jonas, a terra era vazia e sem forma, e em trevas estava, ela não tinha capacidade para nada. Mas o Espírito Santo é a única pessoa que vê potencial em gente quebrada. Vou falar mais uma vez. O Espírito Santo é a única pessoa que vê potencial em gente quebrada. Sabe o que é potencial? Potencial é habilidade não revelada, capacidade não externalizada. Você ainda não viu, mas como eu já vi, depois que eu trabalhar nele, você vai ver o que ele vai produzir para mim. Olha o que está escrito. Depois que o Espírito Santo trabalhou na terra, o versículo 3 trouxe a palavra: haja luz. Haja luz. Haja luz. Haja luz. Sabe o que é haja luz? Haja entendimento. Porque a partir do momento que o entendimento virar você, você vai produzir. Haja luz. E a luz, sabe o que é extraordinário? Depois que o haja luz veio, até o quarto dia, o Senhor começou a falar com a terra. O Senhor começou a falar com quem? Não, com quem? Sabe o que é interessante? A terra não tinha forma, não tinha beleza, mas agora Deus está decidindo: eu não vou criar nada na terra, eu vou mostrar que a terra sempre teve o potencial que eu vi quando ninguém via. Terra, produza.
Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Terra, produza. Não foi Deus que criou peixe, foi a terra. Não foi Deus que criou animais, foi a terra. Não foi Deus que criou plantações, foi a terra. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo que depois que o Espírito Santo concluir a sua obra, Ele vai dizer para você: pode fazer, porque eu já te habilitei para fazer. Vai e faz. Pega na mão de alguém e diga: você está sendo habilitado agora. Pega na mão de alguém e diga: você está sendo habilitado agora. Agora dá uma ordem para ele, diga: produza, produza, produza. Cadê os crentes pentecostais desta casa? Levanta a mão e brada no glória. Caiacho, emenerosica para oes manarabada cataiabashéria, terme andou que a placebe ataque andomenai. Nunca mais duvide que não tens habilidade. Nunca mais duvide, jovem, que você é um erro, um acidente de percurso. Nunca mais acredite quando o diabo disser: tua mãe não deveria ter te gerado. Nunca mais acredite quando o diabo soprar no teu ouvido que a única solução para você é uma cordinha amarrada naquela área e você morrendo enforcado. Nunca mais acredite naquela miséria. Nunca mais acredite quando o diabo disser que o único jeito para você dar um jeito na tua vida é fugir de casa e esquecer o que para trás está ficando. Nunca mais acredite. O diabo só tem inveja do que Deus já viu em você. E a lamarrachéria, eu estou declarando na tua vida sem medo de errar: você vai ser uma ogiva de Deus na terra. Você é uma bomba de Deus na terra. O diabo está temendo o que está dentro de você. Então se levanta e produza. Identidade. Quem não tem identidade não pode ser resposta para o mundo, porque o mundo não sabe quem é, mas você tem que saber quem é. Você precisa saber quem você é. Segundo, é importante para o diabo que você não conheça o Evangelho, porque o Evangelho é a única ferramenta de Deus que te revelaria quem você é. Olha como está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 4, versículo 4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, sendo o Evangelho a imagem de Deus. O que é o Evangelho? A minha identidade. De novo, o que é o Evangelho? A sua identidade. As pessoas começaram a dar ouvidos ao diabo, porque o diabo tem o objetivo de cegar você quanto à sua identidade. Ele não quer que você descubra quem você é. E tem um detalhe: você ouvir de mim que és um filho de Deus com base na Bíblia, isso ainda não lhe convencerá. Você pode chorar aqui durante a mensagem e voltando para casa se comportar totalmente diferente com aquilo que eu preguei. Porque para você saber quem é, não basta uma informação no meio de uma ministração. Você precisa de uma revelação. Eu estou profetizando que essa noite não é um culto de informações, é um culto de revelação. Pergunta por que bem forte. Não, pergunta por que bem forte. Quando você recebe uma informação, as circunstâncias podem lhe convencer que a informação está errada.
Quando você recebe uma revelação, nada é capaz de lhe convencer do contrário daquilo que você viu e ouviu. O diabo não pode fazer você negar uma revelação. Quer ver? Olha como está escrito. Pedro chegou em Jesus e falou assim: Jesus, contigo eu vou até a morte. Ele vai até onde? Até a morte. Olha que mentiroso. Ele falou assim: ó, contigo. Ele esperou todo mundo se reunir na sala, todos os discípulos de Jesus, e disse: contigo eu vou até a morte. Aí você olha e fala assim: como Pedro ama Jesus de verdade? Ama nada. Ele quer sentir superior aos demais, prometendo algo que os outros não têm capacidade de prometer. Só que nem ele tem, porque esse é o problema do arrogante. Ele fala coisas e promete coisas que não tem competência para cumprir. Você está aqui ou não? Então Jesus disse: Pedro, você não vai comigo até a morte. Vou, não vai. Vou, não vai. Assim digo eu para ti: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, o diabo pediu para se andar contigo e eu intercedi por você. Sabe qual é a pergunta? Será que o diabo se andou com Pedro? Alguns dizem: não se andou porque Jesus intercedeu. Não, irmão, Jesus intercedeu para que Pedro não desfalecesse, porque o diabo se andou com Pedro. Pergunta por quê? Porque Pedro tinha uma informação. E quem tem informação não a sustenta no dia da adversidade. Então Deus permite que até o diabo te abata, para que no meio do caos você receba uma revelação. Você não pegou o que eu acabei de falar? Gente do céu, pai. Coloque a mão no ombro de alguém. Coloca. E diga para esse crente assim: a tua aprovação. Não, fala forte. A tua aprovação vai te trazer uma revelação. Fala mais uma vez, diga: a tua aprovação vai lhe trazer uma revelação. Pastor, eu não estou entendendo porque as coisas estão apertando para o meu lado. Eu vou me encaixar na pregação da minha esposa mais uma vez. Jesus foi provado para ser aprovado, e você só pode ser aprovado quando tiver uma revelação. Você só pode ser aprovado quando tiver uma revelação. Pastor, que revelação é essa? Quem você é? Pedro não sabia quem ele era, e por isso era todo arrogante, todo orgulhoso, prometendo que não tinha competência para cumprir. Mas depois que o diabo se andou com ele, passou 3 dias, e ele pescando, Jesus disse: joga a rede para o outro lado. João disse: eu conheço essa voz. Pedro, é Jesus que está lá, Pedro. Não é não. É Jesus que está lá, Pedro. Pedro, ao invés de voltar, ele pula na água e vai nadando até Jesus. E quando Jesus fica diante dele, a pergunta é: Pedro, tu me amas? Ele diz: claro que te amo. Cuidado, Pedro, você já tentou provar para mim e não teve habilidade para sustentar. Eu vou perguntar de novo para você ser sincero: Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Jesus. Pedro, cuidado, você não está diante de qualquer um. Você me ama, Pedro? Tu sabes. Quando ele disse tu sabes, aí Jesus disse: agora sim, Pedro, tu recebeu uma revelação, agora tu está aprovado. Eu tenho um mistério para você. Qual é o mistério? Eu te dou um cajado, apacenta as minhas ovelhas. Não, peraí. Apacentar as ovelhas para você já é muito? Não é só isso não. Olha o que ele disse: e agora eu também te dou as chaves do reino dos céus. Agora que você foi aprovado, eu te dou uma chave que é capaz de abrir o céu e fechar o céu, abrir o céu e fechar o céu. Você acha que isso ainda é pouco, Pedro?
eu vou fazer com que uma igreja de mim venha sair e seja sustentada em mim. Você será pastor dessa igreja, Pedro, e há de ser que as portas do inferno contra ela não prevalecerá. Diga comigo: quando eu entendo o objetivo de Deus em me provar, eu recebo uma revelação. Eu quero que você participe comigo. Fala assim: pastor, está muito fraco, então vou te provar de outra forma. Lucas 15, a partir do 11 em diante. O mais moço, eram 2 irmãos, filhos de um único pai. Claro. Saíram, o mais moço decidiu sair e dizer ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. Não quero mais estar debaixo da tua autoridade. Quero viver a vida. Quero viver extraordinariamente. Porque assim é todo mundo que não sabe quem é. Ele acha que a verdadeira aventura está lá fora. Aí olha o que ele diz: dai-me a parte da fazenda porque vou embora. Aí o pai faz o quê? O pai faz o quê? Aqui tem um problema. Se o pai realmente queria mostrar autoridade, ele deveria reter isso. E não dá. Por que ele deu? Porque na adversidade, vou falar de novo, eles não estão entendendo. Nós pula lá, qualquer coisa. Na adversidade, vem uma revelação. Eu não vou proibir meu filho de quebrar a cara, porque ele vai. Mas assim que a adversidade vier, uma revelação virá também. O mais moço sai, vai para a gandaia, festeja, bebe, vai para as baladas, deita com mulheres, fica com amigos e gasta todo o dinheiro. Aí a Bíblia fala assim: e houve seca naquela terra. Seca naquela terra houve fome, pobreza, perdeu o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, ele não teve outro lugar para ir. E vai lembrar que a parábola faz jus a um judeu. Judeu, cuidar de porco é a pior coisa que existe depois de cuidar de ovelha. Quando um judeu cuida de ovelha, é porque ele está se escondendo da sociedade. Quando ele vai cuidar de porco, é porque ele já se tornou indigno de estar entre sociedade. Você está aqui, irmão? Ele vai cuidar de porcos. Não tem casa, não tem comida, não tem cama e não tem nada. E o texto diz: ele ainda desejava comer aquilo que os porcos comiam. Aí o texto diz assim, ó: e enquanto ele desejava comer, ele lembrou. Eu vou falar de novo. Ele se lembrou. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Se tem uma coisa que no nosso meio tem que acontecer, é que quando alguém desviar, se você quiser que ele volte, não fique o perturbando. Ele tem que voltar pelas memórias desse lugar. Se esse lugar foi amável, se esse lugar foi acolhedor, se esse lugar ensinou de verdade, se esse lugar abraçou, ele tem que voltar pelas memórias. Nenhum desviado vai voltar com o crente perturbando a cabeça. Você tem que voltar, você tem que voltar, ele tem que voltar. Isso irrita. Irrita. Isso irrita. Chegar em casa e desviar, tá lá, você tem que ir para a igreja, viu? Para esse demônio que está nas suas costas, sai de tu. Desviado volta por memórias. Toque em alguém e fala assim: construa memórias. Diga: construa memórias. Estou terminando já. Olha isso. O mais novo se lembrou: na casa do meu pai havia comida, aqui eu não tenho. Na casa do meu pai tinha cama, aqui eu não tenho. Na casa do meu pai tinha conforto, aqui eu não tenho. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Essa é a parte mais extraordinária da parábola. Um moço que acabou de receber uma revelação. E sabe o que é extraordinário? Quando um desviado recebe revelação, ninguém precisa buscar. Levantar-me-ei.
Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Na adversidade nasce uma revelação. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, digno não sou de ser chamado teu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E ele vai ensaiando esse canto até chegar no pai. Quando ele chega no pai, que ele tenta falar o que ensaiou, o pai corre no pescoço, abraça e o beija. E diz aos empregados: prepare a melhor vestimenta. Vestimenta fala de novo caráter. Eu reconheço que ele nasceu de novo. Também prepare uma nova sandália, porque meu filho agora não é confuso na cabeça. Ele está bem sustentado, ele sabe onde pisa, ele sabe para onde vai. Dá um calçado novo para ele. Ah, não só isso. Também dê um anel para ele, um sinal de autoridade, porque agora a mente não domina, o diabo não domina, o demônio não domina, as dores não dominam. Ele tem autoridade na vida. Ele recebeu uma revelação. Mata o cevado que eu preparei e engordei. Fala comigo: cevado. Não, fala forte: cevado. Sabe o que é matar um cordeiro cevado? A palavra cevado significa preparado. Desde o dia que o moço saiu de casa, o pai ficou engordando um cordeiro, porque sabia que ia matar ele, porque o filho ia voltar. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Eu vou falar de novo. Matar um animal e dizer que ele é cevado, é porque desde o dia em que o menino saiu de casa dizendo: nunca mais eu volto, o pai começou a alimentar o animal. Vai, come, filho, fica bem gordinho, porque eu vou matar você para fazer um churrasco, porque aquele que diz que nunca mais volta, vai voltar. Oh glória, ele vai voltar. Levanta a mão e declare, e diga: ele vai voltar. Quando ele chegou, ele pegou o cevado bem gordinho, matou e fez o churrasco. Aí o irmão mais velho nunca saiu da igreja. Os obreiros dinossauro, 60 anos de fé, Bíblia, conhece. De repente eu ouvi um barulho de música na casa. O que está acontecendo aí? Teu irmão voltou. Como é que é? Teu irmão voltou. Não, fala de novo porque eu não ouvi. Teu irmão voltou. Não me diga, o que está acontecendo? Festa. Teu pai matou o cevado, preparou para esse dia. E ó, teu filho voltou e está acontecendo a maior festa. Vamos lá participar. Vai na minha frente que logo eu vou atrás. Enquanto ele vinha, ele veio murmurando: não acredito nisso. Eu tenho a carteirinha de 70 anos de igreja. E olha o que ele chegou no pai e disse assim: ô pai, eu estou aqui contigo há anos te servindo. Aí que é massa. Alguém está sentindo a glória aqui ou é só eu que estou sozinho aqui? Eu estou te servindo há anos aqui. Eu estou contigo há tempos. E o senhor nunca matou um cabrito. Sabe o que é cabrito? Cabrito era inferior à ovelha. Ele estava dizendo: você nem matou um animal menor do que aquele que você matou para esse miserável aí. Você nunca matou nenhum cabrito para que eu celebrasse com os meus amigos. Eu nunca mexi com o que ele mexeu, nunca me envolvi com mulheres como ele se envolveu, mas o Senhor celebra a volta dele, não a minha estadia aqui de tantos anos. Sabe o que o pai diz? Filho. Filho. Eu vou falar de novo isso aqui. Meu filho, tu sabes que aquilo que é meu. Sabe o que ele está dizendo? Primeira frase: filho. Ele está dizendo: você se comporta como escravo. Te chamo de meu filho porque você está há anos comigo e não se deu conta que eu sou seu pai e você é meu filho. Segundo, se você é meu filho, você tem tanto poder quanto eu. Você mesmo poderia ter pegado o animal e matado para você celebrar com seus amigos, mas não, você esperou eu fazer alguma coisa. Você deveria saber, mas por que não sabe? Porque está servindo com Bíblia na mão, pregando, cantando, tocando, vindo na igreja, voltando da igreja, mas não tem revelação. Quem foi
e se perdeu, quebrou a cara, recebeu revelação. E tu, que não saiu daqui, ainda não tem revelação, deveria saber que eu sou seu pai e você é meu filho. Diga comigo: não saber quem sou não me permite desfrutar do que já é meu. Pegou não, crente? Eu termino aqui. Se você estiver conectado à sua origem, você saberá qual é a sua identidade. E a tua origem é Deus. E se você conhecer a sua identidade, você saberá qual é a sua qualidade. Descobrindo qual é o teu potencial, tua qualidade, você vai descobrir qual é o seu propósito. Descobrindo qual é o seu propósito, agora você vai construir pelo seu propósito o seu ambiente. Depois de construir o seu ambiente, você vai determinar ao mundo a sua essência. E por fim, você vai revelar através da sua essência a sua vocação. E esta vocação revelará a sua origem a todos que te cercarem. Eu quero concluir esta mensagem dizendo assim: o que eu preciso para ser luz do mundo? Estar conectado à minha origem. Quando você não está conectado à sua origem, qualquer outra coisa te serve. Eu quero encerrar com esse texto aqui. Em Gênesis capítulo 3 diz que quando Adão pecou contra Deus, ele ficou vazio, ao ponto que ele se sentiu nu junto com sua mulher. Se sentir nu ali é perder algo interno e ao mesmo tempo perder a percepção do que precisa. Logo, eles não sabem que perderam algo interno. Então eles sentem falta de algo externo, quando na verdade sempre estiveram nus. Porque só agora o homem e a mulher se sentem nus, se sempre estiveram. Eu vou falar de novo. Os jovens estão gostando? Por qual motivo Adão, a mulher e o homem já estavam nus? Porque só agora, depois de pecar, eles se sentem nus. Porque é assim: quando você se desconecta da sua origem, você sente falta do que não precisa. Vou falar de novo. Quando você se desconecta de Deus, você começa a sentir falta do que nunca precisou. Então, vão para o cigarro, para drogas, sexo desenfreado, mentiras, prostituição, uma vida libertina. Só que você nunca precisou disso. Olha para mim, enquanto eu estou pregando para você agora. Você nunca precisou disso. Estas feridas que você armazenou e não as curou, não perdoou quem tinha que perdoar, te afastou do teu Criador, ao ponto que você está aderindo para a sua vida o que você nunca precisou. Assim diz o Senhor: Ele desceu aqui hoje para te devolver ao lugar de onde você nunca deveria ter saído, aonde só Jesus importa e é suficiente. Você não precisa de Jesus e mais alguma coisa, não precisa de Deus e mais alguma coisa, só Deus e Jesus e acabou. Você que está recebendo revelação, você vai pegar na mão de alguém que está do teu lado e vai colocá-lo de pé. O que importa não é ser feliz. O que importa é ser relevante. O que importa não é conseguir muito dinheiro. O que importa é ser luz do mundo. Ser luz do mundo é ser farol,
é ser resposta. Quando você ouve eu e a minha esposa falar ser resposta, o que vem na sua cabeça? Eu vou dizer o que vem na maioria das cabeças: nada. Porque as pessoas não conseguem se ver como solução de alguma coisa. Por isso que, infelizmente, as igrejas no Brasil têm treinado os crentes para vir à igreja buscar uma resposta. E por causa disso, não amadurece o púlpito, os líderes e a mensagem para transformar quem veio numa resposta. Ser luz do mundo não é vir buscar alguma coisa, é vir e se tornar alguma coisa. E eu vim hoje aqui, debaixo da autoridade do Espírito Santo, lhe dizer: o Espírito Santo quer tornar você a resposta desse mundo. Se você foi tremendamente tocado pelo Espírito Santo aqui, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Porque hoje eu vou lhe dizer uma coisa séria. A solução é receber o Espírito Santo. A solução é receber o Espírito Santo. Oremei que andou bereva shotremecai tu e plasai. Eu lhe digo, lhe afirmo, a solução, Mateus, é receber o Espírito da verdade. E este Espírito te revelará toda a verdade. Será que só jovens devem vir aqui? Será que realmente somente os jovens devem estar aqui? O Espírito Santo me disse: chegou o tempo de vocês receberem uma nova porção do Espírito de Deus. Saiam dos seus lugares e esqueçam seus crachás, esqueçam suas reputações, esqueçam suas imagens e venham para cá receber uma novidade do Espírito.